Tá? A hidrostática não é só para água, tá? Hidro significa fluido, tanto para líquidos como para gases. Um conceito muito importante é o de massa específica, tá? Massa específica. Pessoal, a massa específica, também chamada de densidade absoluta, é para substâncias. Substâncias. Então, tem a massa específica do ferro, do cobre, do alumínio. É a relação de massa por volume. A unidade de massa específica, é o quilograma por metro cúbico. Mas se usa muito litro, quilograma por litro. Então, é bom o aluno saber que um metro cúbico corresponde a 1000 litros. Pessoal, quando se fala em densidade, tá? Se fala mais para corpo. Tá? O navio não tem massa específica, o navio tem uma densidade. E o aço tem uma massa específica, que é uma substância. Só que para líquidos, acaba se confundindo. Então, eu vou falar massa específica da água, porque eu gosto de chamar desse tipo. Daí tu vai olhar o teu livro de física, ou do cursinho da escola, vai falar em densidade. Para líquidos, tanto faz. Eu falar densidade falar a densidade do mercúrio, ou a massa específica do mercúrio, exatamente a mesma coisa, tá? Bom, existe aqui a densidade relativa. O que é uma densidade relativa? Densidade relativa. Ela não tem unidade, tá? Por quê? Porque a densidade relativa de uma substância, por exemplo, do mercúrio, tu vai pegar a massa específica do mercúrio, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico, e tu vai dividir pela da água. Tu vai comparar com um padrão. Como o mercúrio é líquido, eu vou comparar com a água. Tanto os líquidos como os sólidos, eu comparo com a água, é 13,6. Isso significa que para o mesmo volume, uma quantidade de mercúrio, no mesmo volume, o mercúrio pesa 13,6 vezes mais do que a água. Tá? Bom, agora a gente tem a questão da pressão. O que significa uma pressão? Pessoal, a pressão, ela está relacionada à área, de maneira inversa. Tá? Os livros antigos de física traziam assim, tu com os calçados normais na neve, tu afundava porque a pressão era alta. Botava um esqui, ou seja, tu aumentava a área, diminuía esse poder da penetração, diminuía a pressão. Acontece com a faca, tu vai cortar um pedaço de carne e não está cortando. O que tu faz? Tu diminui a área, tu afia a faca para aumentar a pressão. Mas nós sabemos que a faca não entrando na carne, eu me obrigo a fazer mais força. Pessoal, eu me obrigo a fazer mais força. Então, olha só, é força sobre área. Eu gosto de botar um Nzinho no lado da força aqui, porque essa força é normal. Pessoal, a pressão tem que ter a força perpendicular à área. Porque pode aparecer inclinado, tu vai ter que decompor e pegar a força que é perpendicular. Tá? Então, a área vai ser bem importante. Nós temos duas pressões que são fundamentais. A pressão hidrostática. A pressão hidrostática. Hidrostática. Já está dizendo, pressão hidro. Tu pensa assim, a pressão da água, mas pode ser de qualquer outro fluido, tá? Então, nós temos aqui a pressão hidrostática, eu vou chamar de pH, tá? Que se tu tiver um recipiente aqui, ó, se tiver um recipiente aqui, tiver dois pontos, o ponto A aqui e o ponto B, cada um vai ter uma profundidade, tá? Ponto A e ponto... Ficou o B muito pequenininho aqui, ponto B. Eu vou ter a profundidade de A, que eu vou chamar de HA, e eu vou ter a profundidade de B, que eu vou chamar de HB. Qual que tem mais pressão hidrostática? O B. Quanto mais fundo, mais pressão. Porque a fórmula da pressão, a gente memoriza assim, ó. Mi, G, hoje. O que significa assim? O Mi é a massa específica do líquido, no caso a gente fala geralmente água, G é a gravidade, se for na Terra é 10, e a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a minha pressão. Tem exercícios que eles dão isso aqui, ó, eles dão a diferença de profundidade de dois pontos. Pode ser dois mergulhadores, um está mais no fundo e outro mais em cima. Com a diferença de profundidade, basta botar aqui um ΔH. Aqui vai ser um ΔP. Então, olha só, a fórmula é a mesma. MGH. Se eu entrar com a variação de profundidade, eu vou ter a variação de pressão. Ou seja, a diferença de pressão entre esses dois pontos. Já a pressão atmosférica, agora começa a ficar legal. Já a pressão atmosférica, né, a gente chama de PO. PO. Então, aqui eu tenho um ponto alto e aqui eu tenho o nível do mar, certo?
Então, olha só o que acontece aqui. Nós, aqui em Rio Grande, na aula está sendo transmitida de Rio Grande, nós estamos no nível do mar, certo? E a atmosfera é uma camada de gases que tem sobre nós. Então, quem está aqui ao nível do mar, eu vou traçar uma linha aqui, é o mar, tá? Mar. Eu vou traçar uma linha aqui, ó. Eu estou no nível do mar. Eu tenho sobre a minha cabeça toda a coluna de ar da camada atmosférica. Então, se diz que quem está no nível do mar, tem uma atmosfera inteira, que a gente chama de uma ATM. Esta vai ser a pressão atmosférica, uma ATM. Mas nem todo mundo está no nível do mar, tá? Tem aluno aí de Canguçu, eu passo toda semana ali em Canguçu, ali é 400 metros acima do nível do mar. Então, do nível do mar para cima, nós chamamos de altitude. Altitude. Tá? Eu vou chamar um Hzão aqui, ó, e o indivíduo está lá em cima. Olha lá, o indivíduo está lá em cima. O que vai ocorrer aqui? Ó? Aqui a pressão vai ser menor. Então, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu mergulhar, olha só o que vai acontecer. Se eu mergulhar, eu vou estar mais fundo aqui, ó. Mais fundo aqui. Eu vou botar um mergulhador aqui. Ficou meio estranho o mergulhador. Vou botar outra perna dele aqui, porque estava muito grossa a perna dele. E ele tem essa profundidade aqui, ó. Bom, se ele tivesse na superfície, só com a cabeça de fora, ele estaria que nem o cara no nível do mar. Ele estaria sujeito a uma PO. Mas ele mergulhou, ele tem uma profundidade. Então, o que vai acontecer? Essa pressão de uma ATM, pressão, a grandeza física que aparece maior número de unidades. Ela pode ser medida em 76 centímetros de mercúrio, pode ser medida em 760 milímetros de mercúrio, pode ser medida em 10 metros de coluna d'água. Isso aqui vai ser bem importante para nós, tá? E no sistema internacional, ela equivale a 10 na 5 newtons por metro quadrado. Bom, qual é a pressão total desse mergulhador? Pessoal, a pressão total desse mergulhador é atmosférica lá de cima, mais μGH. Isso dá até para fazer um gráfico, que é uma função de primeiro grau. Vou fazer aqui em cima para economizar quadro. Ó. Pressão por profundidade. Se a profundidade é zero, quando ele está na superfície, ele já tem um PO, E conforme ele afunda, ele vai aumentando linearmente, porque o H é elevado a 1. É uma função de primeiro grau. Então, eu vou ter aqui o aumento nessa situação aqui. Bom, eu falei que isso aqui era importante, por quê? Porque aqui vem uma baita dica, né? Como não tem muito exercício dentro d'água, um submarino mergulha 200 metros. Qual é a pressão do submarino? 200. A cada 10 metros equivale a uma TN. Então, vamos botar assim, ó, na água, e já voltamos para o submarino. Na água, a cada 10 metros de profundidade, isso equivale a uma ATM. Então, observa bem, se o submarino está a 200 metros, divide por 10, dá 20 ATM. A resposta é 20, isso é hidrostática. Tem mais uma lá da atmosférica, então vai dar 21 ATM. Tá? Esses 76 centímetros aqui é por causa de Torricelli. Ele pegou um tubo de 1 metro com mercúrio, emborcou numa bacia e ele desceu até 76 centímetros para equilibrar a pressão atmosférica, certo? Bom, nos vasos comunicantes, ó, nós temos o seguinte aqui, ó. Se eu tiver vários recipientes, pode ser no formato que tu imaginar aqui, ó, fazer um formato bem louco aqui, ó. Se tu colocar um líquido, né, certamente todos os vasos vão estar no mesmo nível. Então, se eu tocar um líquido aqui, um líquido vermelho aqui, ó, se eu encher o recipiente da frente até esse nível aqui, se eles têm comunicação, certamente todos eles vão estar no mesmo nível aqui, ó, no mesmo nível. Então, observe, se todos estão abertos, eles têm PO em cima da superfície. Está aberto, tem PO. Não esquece disso. Tá? E o ponto lá no fundo, olha só, mesmo as áreas sendo diferentes, não vai importar. Vai importar apenas essa profundidade. HA, HB e HC. Observe, se HA for igual a HB, que é igual a HC, todos têm a mesma profundidade, a pressão hidrostática depende da profundidade. Todos têm PO lá em cima, todos têm a mesma pressão no fundo. Então, a pressão, vou chamar aqui de ponto A, ponto B e ponto C. A pressão de A, de B e de C vão ser iguais lá no fundo. Tranquilos? Bom, depois nós temos aqui o princípio de Pascal.
princípio de Pascal, certo? Pessoal, o que seria o princípio de Pascal? O princípio de Pascal tem a garrafa de Pascal, tá? Então eu vou relembrar aqui a garrafa de Pascal para vocês. Vamos fazer uma garrafa aqui. Ela era uma garrafa esférica, certo? Com alguns furos aqui, ó. Eu vou fazer 4 furinhos aqui, ó. 4 furinhos. E o que acontece? Foi tampado esses furos aqui, ó. Foi tampado esses furinhos aqui. E lá dentro colocou um fluido. Se colocou um fluido. Vamos colocar o fluido lá dentro rapidinho aqui. Tá? A gente está lutando contra o tempo, mas o Enem também é lutar contra o tempo. Todo mundo sabe, quem já fez a prova do Enem, que não é fácil. Na vida não tem nada fácil. E aqui tem um êmbolo, que eu vou apertar. Pessoal, o que acontece? Tem um fluido, esse fluido vai ser um fluido de transmissão. Quando eu apertar o êmbolo, eu vou fazer uma força, e aqui eu vou ter uma área. O que vai acontecer? Pressão é força sobre área. Eu vou inserir nesse fluido um acréscimo de pressão, uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão vai atuar aqui, aqui, aqui e aqui. Ela não vai se dividir. Se entrar 10 aqui, vai ter 10, 10, 10, 10. Todos os pontos têm 10. Se eu entrar com 15, todos os pontos vai ter 15. Então, esse é o princípio de Pascal. Tá? A pressão é distribuída. Igualmente em todas as direções. Bom, o princípio de Pascal vai me dar o funcionamento das máquinas hidráulicas. Olha lá, máquinas hidráulicas. Certo? O funcionamento das máquinas hidráulicas são o seguinte, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó, eu vou exagerar até, ó, vou botar uma bem fininha aqui, ó, e aqui uma bem larga aqui, ó, áreas diferentes. Olha o que tem que saber de uma máquina hidráulica rapidamente aqui, ó. Aqui eu tenho um êmbolo, eu não coloco os êmbolos no mesmo nível, já para o aluno saber que isso aqui não tem nada a ver, tá? E o que acontece aqui? Eu vou colocar o fluido de transmissão. Pode ser um óleo, tá? No caso do freio hidráulico, tem um óleo, que é o fluido de freio. O que vai acontecer aqui? Eu vou aplicar uma força aqui, eu vou chamar F minúsculo para uma área A minúsculo. Vai surgir lá onde tem uma área maior, uma força maior. Pessoal, essa força que surge lá, ela é proporcional à diferença de áreas aqui, é uma regra de 3. Se a área lá é 10 vezes maior, a força vai ser 10 vezes maior. Mas se relaciona da seguinte maneira, pelo princípio de Pascal, a pressão que entrou aqui, ó, a pressão que entrou aqui é a mesma que vai surgir lá. Se pressão é igual a pressão, aqui é FI, Fzinho sobre Azinho, e lá em cima é Fzão sobre Azão. Já que pressão, tá aqui, ó, é força sobre área. Esta é a relação. Outra coisa que pode se perguntar é a relação dos trabalhos. Os trabalhos são iguais nos dois lados. Tá? Numa prensa hidráulica, o trabalho no lado 1 é igual ao trabalho no lado 2. Considerando aqui o lado 1, vamos chamar assim, e aqui o lado 2. Nós temos a questão dos líquidos immiscíveis, tá? Então, é aquele exercício, né? Vou botar aqui, ó, líquidos immiscíveis. É aquela questão dos tubos em U, assim, ó, tubo em U. Pode vir quantos fluidos quiser, sem problema nenhum. Olha só, vou botar assim, ó, assim, botar outra aqui, botar outra aqui. Tá, vou botar só assim. Tá, então, aqui vai ser o líquido 1, aqui vai ser o líquido 2 e aqui o líquido 3. O mais denso fica embaixo, sempre o mais denso fica embaixo. Pessoal, resolução disso aqui. Eu vou traçar uma superfície de separação, olha lá. Ó, traço aqui uma superfície de separação, eu deixando só um fluido na parte de baixo, só deixei o 2. Mas observe que ficou um pedacinho do 2 aqui, ó, ficou um pedacinho do 2. Então, aqui eu tenho a altura do 1, vou chamar de H1, e eu tenho um pedacinho da altura do 2 nesse lado. E do outro lado eu só tenho o H3. Quando é aberto os dois lados, eu não preciso botar PO. Eu vou colocar aqui porque eu estou explicando para vocês. Mas daí a gente pega a prática, não precisa. Agora, quando é um lado aberto e outro fechado, só vai ter PO de um lado. Aqui tem PO dos dois lados, que é a pressão atmosférica. PO e PO. O que tu vai fazer aqui? Ó? Tu tem um fluido, esse 2 aqui, ó, eu vou fazer assim para te enxergar, que é o mesmo fluido que está aqui embaixo. Ó, tá? E eu tenho um em cima e o 3 aqui.
Eu vou pegar esses pontos aqui, ó, que só tem um fluido na parte de baixo, ponto A e ponto B. Eu vou dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, certo? O que vai acontecer? Em cima do ponto A, eu tenho toda a coluna do 1, então eu tenho aqui, desculpa, eu tenho o PO lá em cima, vou botar o PO aqui, mais a coluna do líquido 1, que é Mi1GH1, mais um pedacinho 2, que é Mi2GH2. Em cima do 3, em cima do ponto B, eu tenho o PO aqui, que eu já posso cortar com esse PO, mais a coluna do 3. Como eu posso cortar o PO? Vou cortar já com a apagadora. Cortei o PO daqui com o PO daqui. Que simplesmente no cálculo tu pode fazer isso com isso. Então, do outro lado, eu cortei o PO, só me surgiu Mi3GH3. Como eu tenho gravidade em todos, eu posso cortar a gravidade e eu vou ficar Mi1H1 mais Mi2H2 é igual a Mi3H3. Observe que em cima do ponto A eu tenho 1 e 2, Mi1H1, Mi2H2 somados. Em cima do 3 eu tenho Mi3H3. Aqui nós temos os líquidos immiscíveis. Deixar vocês tirarem um print do quadro, vão ver o princípio de Arquimedes e já vão para a gravitação universal. A gente vai cair no empuxo, tá? Princípio de Arquimedes. Não vamos colocar aqui no quadro, mas vou contar uma história rapidinha para vocês. Tinha um rei que queria fazer uma coroa de ouro. Mandou o ouro, veio a coroa. Ele gostou muito da coroa. Colocou na cabeça e falou, esse cara me enganou. Ele tirou uma parte do meu ouro e botou outro metal menos nobre. Eu preciso descobrir. Chamou Arquimedes. Arquimedes chegou lá, tá, derrete a coroa e vamos separar os metais. Não, não pode derreter porque eu gostei da coroa. Então Arquimedes ficou com esse pepino, né, de descobrir se tinha ou não tinha na mistura de metais. O que acontece? O Arquimedes pensou o seguinte, se for de ouro puro, tem a mesma densidade do ouro. Eu vou descobrir a densidade da coroa, comparar com a do ouro. Problema, densidade é massa por volume. A massa põe numa balança, tira a massa, tantos quilos, tantos gramas. E o volume? Ele descobriu isso tomando banho. Como é que vai fazer o volume de um corpo totalmente desconhecido? Não existia chuveiros na época, se tomava banho de banheiras. E ele percebeu que conforme ele entrava na banheira, a água subia. Conforme ele saía da banheira, a água descia. Então ele percebeu que dois corpos não ocupavam o mesmo lugar no espaço, então o líquido tinha que se deslocar para dar espaço daquela parte que estava submersa. Aí deu a ideia. Se eu mergulhar a coroa, aquele líquido que deslocar, até que transbordar, pega um recipiente totalmente cheio, larga a coroa, se eu pegar aquele líquido que transbordou, é o mesmo volume da coroa. Matou a charada. Calculou a densidade da coroa e não bateu com ouro, conta a história. Tá? Como eu não acredito em história, só meu amigo Delmar lá que está vendo aí, que acredita em história, então, conta a história que ele mandou cortar a cabeça do cara. Então, o que acontece aqui? Através disso surgiu, e tem uma história engraçada, que ele saiu emocionado quando descobriu, tem que contar para o rei, saiu pelado, gritando, eureka, eureka, eureka. Isso conta a história. Bom, mas isso não nos interessa. O que nos interessa é que o volume que a história da coroa estão comentando ali, também conto nas minhas aulas. Isso aí, Vivi, isso aí, conta a história da coroa aí do ouro. Então, o que acontece? O que nos interessa na física é que o volume submerso é o mesmo volume de líquido deslocado. Isto me dá base para a gente calcular o empuxo. Pessoal, olha só, o empuxo. O que seria o empuxo? Bom, para você ter uma noção, vou fazer na prática aqui, já não pode perder tempo. Se pegar uma bola largada dentro d'água, imagina aquelas bolas grandes que tu usa na praia, uma partezinha dela vai ficar submersa, bem pouquinho. Se tu apertar ela, tu consegue deixar metade da bola submersa. Se tu apertar mais ainda, tu deixa praticamente toda a bola submersa. Tu vai perceber na prática que conforme tu vai afundando o corpo, esta força para cima, pessoal, esta força para cima, ela vai aumentando. Esta força para cima é o que nós chamamos de empuxo. Então, o empuxo, chama empuxo 1, 2 e 3. O empuxo tem a ver com o quê? Com a parte que está submersa. E conforme eu vou colocando o corpo submerso, o volume vai se deslocando. Eu não gosto muito disso, porque na praia a gente não percebe. Mas num tanque, se tu encher o tanque, largar uma bola, tu vai ver que o líquido vai subir. Então, ele está dando espaço para aquela parte da bola que está submersa. Então, o empuxo depende do volume submerso. Por isso que a fórmula do empuxo é massa específica do líquido
vezes a gravidade, vezes o volume submerso. Tá? Nos livros de física vai aparecer como volume de líquido deslocado. Pessoal, esta força deslocada, esta força, ela é vertical, de baixo para cima. Olha, ela é uma força vertical, de baixo para cima. Baixo para cima. E ela tem o valor, eu vou botar aqui, ó, tem um valor numérico igual ao peso do volume de líquido deslocado. Se pegar esse líquido, se deslocar, botar numa balança, tu vai ver que tem o mesmo volume, tá? Então, os alunos gravam da seguinte maneira, que empuxo é devagar. É uma frasezinha só, devagar. De densidade, uma específica densidade é a mesma coisa para os líquidos, tá? Vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Bom, o que é mais importante não é saber a fórmula do empuxo, e sim saber o peso aparente. As pessoas costumam falar que, dentro da piscina eu fico mais leve. Não, o teu peso é o mesmo. O teu peso é massa vezes gravidade. Não interessa, pode estar na Lua, vai ser massa vezes a gravidade da Lua. O teu peso é sempre massa vezes gravidade. Então, é um peso aparente. Se parece pesar menos dentro d'água. Se tu der a mão para alguém na borda da piscina, ele vai sair levinho. Conforme ele vai sair dentro da água, ele vai começar a pesar. Justamente porque o volume submerso vai diminuir o empuxo. O que seria o peso aparente, então? Olha só. O peso aparente. Tá? Para vocês entenderem o peso aparente, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um indivíduo com uma pessoa no colo aqui. Ó. Vamos fazer um troço meio simplificado aqui. A falta de tempo é complicado, mas vamos fazer um desenhozinho mais ou menos aqui que vocês possam entender. Aqui é uma pessoa segurando outra no colo. Se esta pessoa está submersa, ela tem um empuxo. E esse empuxo vai ajudar o cara que está segurando ela no colo. Vamos supor que a pessoa tem um peso de 600 newtons. O peso da pessoa é 600 newtons. É uma pessoa de 60 quilos. Fora d'água é ruim de ficar carregando ela no colo. Só que, se o empuxo der 400, olha lá, o empuxo deu 400. Olha só que barbada para o cara. Tem volume submerso, tem empuxo. Ele vai segurar ela fazendo uma força de 200. Vai ter um peso aparente de 200. Ele vai imaginar naquele momento que a pessoa está com 20 quilos. E não é verdade, o peso dela é 600. Mas o peso aparente, olha só, o peso aparente não é igual ao peso da pessoa. O peso aparente é o peso, os 600 menos os 400. É o peso menos o empuxo. Então, nós temos que o peso aparente é igual ao peso menos o empuxo. Bom, aí a parte que a gente precisa saber para muitos cálculos, tá? Agora a gente vai analisar o corpo dentro do líquido e na superfície, que vai dar situações diferentes. Então, o corpo no interior do líquido, ó, no interior do líquido, certo? O que acontece com o corpo no interior do líquido? Então, eu vou ter aqui, ó, vamos botar o recipiente aqui, eu tenho um corpo aqui. Eu vou ter duas forças. Eu vou ter a força peso para baixo e eu vou ter a força de empuxo para cima. Olha lá, vou ter a força peso e a força empuxo. Eu tenho três possibilidades, não tem outra, duas forças. Uma é maior que a outra, essa é maior que aquela, ou as duas são iguais. Então, eu tenho três situações. Eu posso ter que o peso, tá? Ele é maior do que o empuxo em módulo, o peso pode ser igual ao empuxo, ou o peso pode ser menor do que o empuxo. São as três situações possíveis. Pessoal, peso pensa em corpo, empuxo pensa em líquido. Então, tu vai fazer aqui, ó, corpo, peso do corpo. Vou botar um C aqui, ó, peso do corpo. Densidade do corpo maior que a densidade do líquido. Densidade do corpo igual à densidade do líquido. Densidade do corpo menor que a densidade do líquido. Pessoal, pelas forças tu enxerga melhor. Se o peso que é para baixo é maior que o empuxo para cima, ele afunda. Ele afunda. Se o peso e o empuxo são iguais, deixa aqui que a gente vai conversar melhor sobre isso. E se o peso for maior que o empuxo, aqui o peso maior que o empuxo, aqui o peso menor que o empuxo, ou seja, o empuxo é maior que o peso, ele sobe a superfície, tá? E quando as forças forem iguais, pela lei de Newton, tá? Quando a força resultante igual a zero, eu tenho duas possibilidades, ou está em repouso ou MRU. Então, simplesmente, a gente vai botar equilíbrio, tá? Pessoal, equilíbrio em física significa força resultante igual a zero, certo? Bom,
Pelas densidades, isso vai te dar uma boa orientação para como que os corpos funcionam no interior de um líquido. Um submarino, um peixe, vai cair tudo nessa explicação aqui, ó. Se a densidade é maior do corpo, é maior que a do líquido, tudo que é mais denso do que o líquido, vamos imaginar a água. Tudo que é mais denso que a água, a densidade da água é 1. Se eu tiver uma coisa lá, 1,1, afunda. 2, afunda. 7, afunda. Todo corpo que tiver a densidade maior do que o líquido, afunda. Todo corpo que tiver a densidade menor do que o líquido, ele sobe. Tu pega uma rolha de vinho, que é de cortiça, a densidade é menor que 1. Tu pega no tanque, põe ela lá no fundo do tanque e larga ela. Como a densidade dela é menor que a do líquido, ela vai subir, ela vai ir para a superfície. Tá? E quando chega na superfície, como é que funciona? Corpo na superfície. Superfície. Pode ser a rolha boiando, pode ser uma bola boiando, pode ser uma boia de navegação, pode ser um navio, qualquer coisa que esteja boiando, pode ser uma ave boiando, né? Essas aves que ficam no oceano, qualquer situação, o que vai acontecer? Tem uma parte submersa aqui, então tem empuxo. Tem empuxo, empuxo é para cima. Força vertical e para cima. E tem o peso do corpo para baixo. Tem o peso do corpo para baixo. Pessoal, se o peso fosse maior do que o corpo, ele ia afundar. Se o empuxo fosse maior do que o peso, ia sair voando. Claro que não. Se ele está boiando, ele está em equilíbrio. Então, sempre na superfície, o peso do corpo vai ter o mesmo valor do empuxo. A maior parte dos exercícios acontece aí, que está lá uma jangada, um navio, né? Qualquer coisa que está na superfície, tu vai botar peso é igual ao empuxo. Tá? E o que vai acontecer além disso? Tu sabe que o corpo que boia é aquele corpo que tem a densidade menor do que a da água. Se for água, né? Menor do que a do líquido. Por exemplo, se eu ponho um gelo, o gelo boiou, a densidade do gelo é 0,9. Não, um iceberg, está boiando, a densidade, gelo, é menor que a da água, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? A densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, ele boia. Se a densidade do corpo ultrapassar a densidade do líquido, ele vai ao fundo, certo? Tranquilos? Aí a gente fechou a parte de hidrostática.